eu queria conseguir entender o porquê algumas pessoas que passam por mesmas circunstâncias, por exemplo, uma catástrofe, reagem de formas diferentes, né? Conseguem dar sentido diferente para aquela mesma ocasião. E aí, hoje a gente vai tentar focar um pouquinho muito nessa pergunta, no porquê das coisas. E aí, para isso, a gente vai utilizar um pouquinho da leitura do Viktor Frankl, que foi o pai, né? Um psiquiatra austríaco, o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido de vida, e que ele tenta, através das vivências que ele teve no campo de concentração, ele foi um prisioneiro do campo de concentração nazista, já desenvolvia essas pesquisas antes, e lá ele pôde aprofundar um pouquinho mais para conseguir entender quais pessoas ali conseguiam sobreviver e por que que aquelas pessoas sobreviviam e outras não, dentro das circunstâncias que elas estavam inseridas, dentro de um sofrimento muito profundo. E aí ele conseguiu entender que esse porquê é uma das chaves centrais. A gente vai poder falar um pouquinho mais com especialistas aqui e na logoterapia, mas a gente já fica um pouquinho desse questionamento de uma frase que Viktor Frankl traz pra gente, que é: quem tem o porquê aguenta qualquer como. E assim, então, ele pôde perceber que quem ali tinha um sentido do porquê está vivo conseguiu passar por aquele sofrimento intrínseco à humanidade com uma forma mais leve e com mais direcionamento para a sua vida. Hoje, então, a gente está aqui com psicólogas, logoterapeutas, todas elas vão se apresentar um pouquinho mais, para a gente conseguir trazer, nesse quarto episódio, um pouquinho mais de sentido para a nossa vida. Nosso Pode Ser Saúde, nosso podcast que busca transformações reais para um cotidiano possível. Júlio, por favor. Olá, bom, sejam muito bem-vindas. É muito interessante, Vitor, porque aqui tem um grupo de logoterapeutas que se reuniram em ser tão prático, tem uma aplicabilidade tão significativa para a nossa saúde física e mental, principalmente mental, no mundo de hoje, que elas se reuniram e fundaram a Logoterapia na Barra. Então eu queria agora pedir para cada uma se apresentar, falar um pouquinho para que a gente possa avançar e naturalmente, como a gente faz sempre, seguir para algo bem prático, para o nosso dia a dia, do que vocês vivenciam na prática, do que vai ser aplicável para quem não está ou nos vendo ou nos ouvindo. Tá? Então podem começar, por favor. Bom, então eu sou Mônica Waliter, sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia, também tenho uma prática escolar bastante vasta, fui professora por muito tempo e psicopedagoga também. E me encontrei com nós nos encontramos, né, na formação. E, posteriormente à formação, como você bem disse, fundamos a Logoterapia na Barra. Eu sou a Érica Gama, sou psicóloga, logoterapeuta, professora, palestrante. Tive uma vivência na área organizacional, então tenho MBA em gestão de pessoas e também atuo hoje tanto na área clínica como hospitalar e saúde mental. Eu sou Rita Mantuano, psicóloga. Tenho aí uma caminhada de 30 anos de psicologia clínica e, de repente, a logoterapia surge na minha vida, né? E encontro essas amigas queridas, nessas profissionais fantásticas, na nossa formação de logoterapia e após e depois a especialização clínica. E é isso. Eu sou Ana Paula Pingarilho, sou psicóloga, logoterapeuta, sou formada também em hipnoterapia, então trabalho com hipnose clínica, sou multiplicadora do programa dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu estou falando dessa formação, depois eu vou explicar por quê. Sou palestrante, trabalho como consultora organizacional, tive 15 anos de experiência no mundo corporativo, até a posição de diretora de recursos humanos, escritora, poetisa, gosto de filosofia. Eu preciso dizer que eu sou mãe do Arthur, porque ele pediu para falar isso, do meu caçula. Bem documentado. Bem documentado. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês e com as colegas, que a gente faz um trabalho muito bonito. E a gente gosta muito de sempre saber um pouquinho dessa história, né? É muito bom a gente saber quem é, além só desse profissional, quem são as pessoas que a gente aqui convive, convida e interage também. E para isso eu queria saber, a gente já sabe que vocês se conheceram no curso de formação, né? Mas um pouquinho antes, cada uma puder falar brevemente como é que conheceu a logoterapia. Como é que vocês pararam nesse barco, para então a gente poder sair navegando um pouquinho. Bom, eu também tenho uma longa estrada, né, da psicologia. Eu me formei em 1985, mas por muito tempo eu fiquei sem clinicar. E quando eu comecei a clinicar, as experiências que eu tinha no consultório me deixaram extremamente intrigada, né? Porque eu tinha uma formação, eu sou do antigo magistério, né? E lá atrás, no antigo magistério, a formação que a gente recebia era olhar para o ser humano como um ser integral,
né, um ser com muitas potencialidades e que, enquanto professoras, precisávamos desenvolver essas potencialidades. E aí, quando eu resolvo começar a clinicar, depois de 18 anos sem mexer com a psicologia, eu encontro uma coisa assim, um homem é uma mente e que tem um corpo. E aí eu sentia quase que como um trabalho um pouco amputado, como que se me faltasse alguma coisa ali, nesse caminho do clinicar. E aí eu dizia assim, é porque eu estou começando, porque eu não tenho muito essa prática e tal. Mas a coisa, eu fui avançando, e a gente vai lendo, e a gente vai estudando, e faltando alguma coisa. E aí, de repente, em 2016, eu tive contato com o Em Busca de Sentido, né, do Frankl. Falei, gente, acho que aqui está a parte que faltava na minha clínica. E a partir daí, comecei a mergulhar, a pesquisar, a estudar, e descobri a formação, e que realmente era a peça que estava faltando no meu encaixe, né? Que é a ideia da tridimensionalidade do ser humano, que Victor traz de uma maneira bem pioneira, né? No seu tempo. Então, o homem, ele tem uma mente, ele tem um corpo, mas ele tem uma essência espiritual. E é isso que nos define enquanto pessoa. Entendendo que essa essência espiritual, para Frankl, ela não está ligada a nenhuma prática religiosa específica. O ser humano é um ser espiritual, dotado de um corpo e de uma mente. Isso me trouxe uma paz e me trouxe uma mudança pessoal na minha vida enquanto pessoa e, obviamente, isso reflete na prática, né, no trabalho. E acho que eu venho caminhando bem melhor na clínica a partir desse encontro com Viktor Frankl. Então, o meu primeiro contato com a psicologia foi no ano de 2000, quando eu entrei na faculdade. Em 2006 eu me formei e não tinha a mínima ideia de logoterapia. Ninguém falava sobre logoterapia no campo da universidade, inclusive até hoje a gente ainda encontra um pouco disso, né? Então eu desenvolvi a minha carreira em outra área. Eu saí da faculdade me interessando pela área humanista existencial, depois me especializei na área de gestão de pessoas, enfim, fui traçando outros caminhos. Depois de muitos anos eu entrei em contato num grupo de psicólogos que lá me foi apresentada a logoterapia. E ali eu me identifiquei como logovivente, que é uma expressão que a gente utiliza aqui, que quem vive a logoterapia. Você não precisa trabalhar como logoterapeuta, ser especialista em logoterapia para ser um logovivente. Nem conhecer, né? E nem conhecer, né? E ali eu me identifiquei, porque eu tinha vindo de uma passagem de contexto de vida no qual eu estava vivendo muitos sofrimentos, e eu me identifiquei com os conceitos básicos da logoterapia, de enfrentamento, de perseverança, de superar-se. E eu me coloquei, eu sou uma logovivente, por que não trabalhar com isso? Então, para mim, isso foi maravilhoso, quando eu tive essa luz, né, de ser uma logoterapeuta. E aí, naquele momento, eu entrei na primeira turma de logoterapia aqui da cidade do Rio de Janeiro, e é onde eu encontrei aqui as minhas colegas. Vamos lá. Então, é um pouco de cada coisa que foi dita aqui por cada amiga, mas, assim, parece uma espécie de um momento de conversão, que você estava numa estrada, essa estrada não estava te dando as ferramentas, quer dizer, eu me formei em 92 e ali dentro da universidade toda uma questão das escolas que tinham privilégios ali dentro, né? Que é a comportamental, a psicanálise, um pouco de humanista existencial, Carl Roger e tal. Mas assim, eu acabei ficando naquela questão da psicanálise, porque é uma coisa que realmente Freud é brilhante, né? Tanto que Frankl diz que se debruçou sobre dois gigantes, né? Freud e Adler, para ver um pouco mais adiante. E foi essa coisa do mais adiante que eu sentia na minha prática. E, de repente, num congresso, eu tenho uma palestra, né, uma oficina com o professor Guilherme Falcão, que aí ele me apresenta essa... Assim, eu não tinha nem ouvido falar do livro. E aí, conclusão... Cheguei de lá, falei, não, isso faz todo sentido para a minha prática. O ser humano é muito mais do que uma psique, ele não está restrito a um inconsciente que vai determinar ele. Então, assim, foi um encontro fantástico. E daí eu pude chegar e falar, não, daí eu vou fazer a minha caminhada profissional, clínica, com essa nova visão. E aí procurei uma formação, e daí é isso que a Érica falou, você se reconhece como logovivente. Caramba, eu já pensava assim. Por quê? Porque o Frankl fala de um ser humano completo, né? Então, assim, é um encontro, é uma mudança, é algo que
te complementam. Começou a responder os porquês, né? Exatamente. E a gente entende a logoterapia como uma filosofia de vida. Sim, Uhum. sim. Eu vou contar para vocês como é que começou a minha relação com a logoterapia. Há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira formação como multiplicadora do programa dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é um programa, um dos mais poderosos e fortes para desenvolvimento pessoal e de liderança. Eu trabalhava no mundo corporativo e foi escrito por Stephen Covey, não sei se vocês já ouviram falar nesse programa, que é incrível. E muito interessante, porque eu falava, eu como multiplicadora desse programa, eu falava de Viktor Frankl, porque o hábito 1 dos 7 hábitos é seja proativo. E o hábito 1 e o hábito 2 foi todo inspirado na vida de Viktor Frankl, na logoterapia. E o hábito 1, seja proativo, ele diz exatamente o seguinte: o homem, ele é empurrado, é uma frase de Viktor Frankl, ele é empurrado pelos seus impulsos, mas ele é puxado pelos seus valores. E isso toca muito meu coração, porque quando a gente fala do hábito 1, a gente fala da logoterapia, como a gente tem a liberdade da vontade, a liberdade de escolher as nossas respostas, que inclusive é um dos fundamentos da logoterapia. E depois de 20 anos, né, 20 anos já foi antes, né? Depois de mais ou menos uns 12 anos de formada nessa multiplicação desse programa, atuando como psicóloga clínica também, na minha transição de empresa para consultório, fiz outras formações, eu tenho outras formações, e aí eu encontrei também o mesmo grupo de psicólogos, onde eu comecei a ouvir de perto a logoterapia. Eu falei, gente, é a logoterapia do hábito 1, é o Viktor Frankl. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que no momento em que eu multiplicava o programa dos 7 hábitos e eu parava entre o hábito 1 e o hábito 2, o hábito 2 comece com o objetivo em mente, ou seja, tenha um propósito, tenha um sentido, revolucionou a minha vida. E quando eu vi que existia uma formação, que eu poderia dar uma roupagem, e foi como se fosse uma grande alinhavada em todas as minhas formações. Eu tenho especializações do mundo corporativo, do mundo da clínica, mas a logoterapia veio como uma grande colcha que cobriu e que me fez enxergar como que nós não podemos falar de um atendimento clínico, das relações humanas, sem a gente falar da espiritualidade, sem levar para a religiosidade, né? Porque isso é, inclusive, um ponto importante para citar, que é um desserviço que a gente faz à logoterapia, quando a gente diz que a logoterapia é uma psicologia religiosa. Mas ela traz esse olhar espiritual que traz toda a diferença. Assim como Freud trouxe o inconsciente, Viktor Frankl trouxe a espiritualidade, a nossa dimensão noética, que é essa força avassaladora que faz a gente enfrentar os desafios que você disse no início, como que uns conseguem e outros não. Então a minha história com a logoterapia começou há 20 anos atrás, nesse programa, onde eu montava programas de liderança nas empresas, e hoje é a minha ferramenta de trabalho que alinhava todo o meu trabalho no consultório e na vida. Né? Muito interessante. E agora já perguntando como alguém que tem muito interesse no assunto, e vê isso de forma bem prática, afinal a gente lida, né, bastante com saúde mental, com transtornos mentais, né? Na prática de vocês, como vocês começaram a juntar e fazem essa união agora da psicologia tradicional, que cada um com a sua formação, com a logoterapia? Vocês começam quando, assim, né, agora vamos pensar num contexto clínico, alguém que procura com algum problema, enfim, não só para lidar com aquele problema ou algo que esteja vivenciando para promover, ajudar na saúde mental, vocês começam logo com essa abordagem da logoterapia, ela é inserida dentro de uma abordagem de vocês da psicologia. Como vocês fazem isso de uma forma bem prática? Como vocês percebem que uma pessoa existe uma demanda para a logoterapia ou não? Ou todo mundo tem essa demanda de alguma forma? Como é que vocês vivenciam isso? Eu acredito que não exista um olhar assim, essa pessoa é um potencial para a logoterapia. Todo mundo é. A nossa vida é um potencial da prática da logoterapia. Entende? Então, agora, onde a logoterapia ela pode ser mais funcional, ela pode ser mais salvadora quando a gente encontra almas em sofrimento. E eu acredito que, até mesmo pela história de Viktor Frankl, como foi pensada a logoterapia, do tripé que existe, que é a tríade trágica, que é dor, culpa e a morte. Então, são 3 dores que acompanham a nossa existência, a nossa humanidade. Então, quando pessoas estão vivendo essa dor aguda, a gente talvez entenda que, olha, aqui vai ser uma boa pescaria. A gente vai salvar essa alma de uma maneira bem direcionada. Mas para todos os pacientes que entram no nosso consultório, nas nossas vidas, a logoterapia é aplicável. Não sei se as colegas concordam com isso, imagino que sim.
E como é que a gente poderia, então, descrever esse peixe que foi pescado? Como é que é? O que é essa logoterapia que a gente está aqui falando? Porque a gente está aqui, na realidade, como alguém que está de fora, que está assistindo vocês, tá? Independente do que a gente já tem como ideia, conhecimento, a gente está aqui trazendo como se tivesse alguém que está assistindo que não conhece nada da logoterapia. Então, e vocês explicarem uma frase, aproveitar qual uma frase que vocês percebem assim, poxa, essa pessoa, isso existe uma demanda que eu falei, assim, algo que vocês pensam, poxa, isso daí ela está com um vazio existencial, ou que seja muito marcante, hoje em dia na juventude, enfim, nas pessoas mais jovens tem sido... Quando a gente identifica no paciente, falando, assim, como vocês conseguem identificar alguém que diz assim, caramba, isso daí realmente tem algo assim que a logoterapia tem uma imensa contribuição que não teria na psicologia tradicional, na minha abordagem, entendeu? É isso. Posso então trazer uma história de uma paciente? Claro, melhor ainda, muito melhor. Antes da formação de logoterapia, e como eu disse ainda há pouco, da mesma maneira que me transformou o meu fazer também. Então, eu vinha com essa paciente antes da minha formação e depois eu continuei com ela. E foi um caminhar muito grande e ela teve um grande avanço a partir da minha formação. Então, acho que cabe isso que você está me pedindo. Então, era uma paciente, uma senhora já, com 3 filhos adultos, extremamente ansiosa, extremamente apavorada com muitas coisas, especialmente assuntos relacionados à doença, à morte, e me procurou por crises de ansiedade, né? Aí a gente começa aquela investigação natural, né? Meio que o primeiro passo. O que você sente? Quais são os sintomas? Aqueles sintomas físicos, né? Palpitação, mão suada, e fica muito mobilizada com algumas situações, a ponto de, por exemplo, houve uma época em que ela estava guardando alguns resultados de exame, e aí quando o celular dela deu um plim lá do médico, ela no supermercado, ela largou o carrinho com as compras desesperada e foi para casa porque ela não queria nem ver a mensagem ali. Então, assim, tinha muito sofrimento da ideia que ela fazia, digamos, da incapacidade dela de enfrentar essas situações complicadas. Tá, como eu disse, eu comecei com ela antes da formação. E depois da formação, em contato com... não é bem o foco, né? Mas é como a Ana Paula colocou muito bem. A dor faz parte da existência humana. Então, não tem como a gente não tentar entender como é que é essa dor e ajudar essa pessoa a superar essa dor, né? E aí eu fui trabalhando com ela o poder do enfrentamento desses sofrimentos, que é o valor de atitude que Frankl coloca, né? Você não tem liberdade, às vezes, para escolher uma situação que você está passando, mas você tem a liberdade de decidir qual vai ser a sua atitude diante daquilo, né? E eu fui levando isso para ela, né? Você não tem como decidir ou escolher essa situação. Realmente era uma situação que ela ia precisar passar por uma cirurgia, extrair um órgão e tal. Estava apavorada, morrendo de medo e tudo mais. E ela treme, e ela fica, né? Ficava ansiosa demais, ficava a ponto da família toda já ficar, né, mobilizada com aquela pessoa. E eu fui mostrando para ela, olha, agora eu vou usar uma frase de Frankl, que ele diz: Ótimo. Quando você está numa situação boa, uma situação favorável, desfrute. Quando você está numa situação desfavorável, transforme essa situação. Agora, quando você está diante de uma situação desfavorável, não tem como transformar, transforme-se. E aí esse transforme-se, no caso dessa minha paciente, vamos ficar mais forte, vamos ficar mais corajosa, vamos enfrentar isso melhor, vamos abrir o envelope do exame, vamos encarar essa situação para você entender tudo que vai te acontecer e acredite no teu potencial enquanto ser humano dotado de uma dimensão noética, que vai te dar força para passar por essa situação que é do teu corpo, que é da tua dimensão biológica. E assim a gente veio trabalhando. Ela não só conseguiu passar pela cirurgia bem, como venceu esses medos. Hoje ela nem se incomoda quando o médico dá um bando de pedido de exame para fazer. Ela às vezes adiava. Eu trouxe um calhamaço de coisa de exame, mas eu vou esperar, daqui a um mês eu tento fazer. Sabe? Então era assim, a própria vida dela era arrastada por tanta tensão e por tanto medo. Hoje ela já se diz, a gente já está quase que num processo de alta, praticamente. Eu estou falando até da história dela, porque ela não se incomoda, tá? E assim, ela está bastante forte, firme. As dificuldades, claro que continuaram aparecendo, mas ela conseguiu perceber dentro dela essa liberdade de escolher atitude. Eu ainda brincava com ela, você pode escolher sentar e chorar na beira do caminho, porque vai acontecer, né, a cirurgia ou a situação, ou ficar de pé e dizer, vem,
usando a linguagem de futebol, mata no peito, chuta para gol, vambora, né? Então, assim, a logoterapia, ela traz pra gente esse ferramental que é próprio de todo ser humano, por isso que acho que foi a Ana que falou, né? Sem conhecer a logoterapia, a gente pode ser logovivente. De fato, porque tá tudo aqui dentro, como se fosse uma caixinha de ferramentas aqui dentro. E aí eu entendo que o meu papel, né, nosso papel enquanto psicólogo, é abrir essa caixinha de ferramentas e dizer, olha o que você tem aqui. Você tem isso aqui que você ainda não usou. Você pode usar, né? Queria ilustrar o que você disse sobre o enfrentamento. Uhum. Quando a gente fala do enfrentamento, é uma fala muito logoterapêutica. Mas traduzindo, é como se você se debruçasse do seu sofrimento, empacotasse, embrulhasse para presente o seu sofrimento, a sua dor, sabe? Desce para você e fala, agora eu vou olhar com calma. Tentando ilustrar um pouco para quem está ouvindo, para entender que é o não fugir, é não colocar debaixo do tapete. De repente, o médico ligou, sai correndo, larga tudo. Mas é o olhar de frente, é o embrulhar, pega, ver onde é que dói, ver onde é que não dói, o que eu tenho, né? O que eu posso, quais são as minhas ferramentais. É só para ilustrar que é o segurar, né? Não é fugir. É bom. E sendo alguém, né, assim, que começou uma caminhada através da psicanálise, né? Eu cheguei a esse limite com os pacientes, porque nem sempre você fazer uma investigação do start disso, de onde... Isso é muito importante, a gente não desmerece de forma alguma, mas tem que ter esse enfrentamento. Entendeu? Porque o tempo de cada um, sim, existe o tempo de cada um. Você não vai chegar com uma proposta dessa, como a Mônica foi propondo ela, de uma hora para outra. Porém, você aí entra a postura do terapeuta também, né? Que é uma coisa que Frankl coloca, a questão do acolhimento, a questão do olho no olho, aquilo ali é um encontro único, aquilo ali é o eu e o tu, entendeu? Assim, eu tenho a minha história, você tem a sua, esse momento é único. Então, são coisas que são levadas para esse espaço que acabam fazendo muita diferença. Porque, às vezes, a postura... Não estou criticando, porque existe eficiência nas demais áreas. Mas, assim, eu me defrontei com uma limitação. E quando eu me abri para essa possibilidade, automaticamente você vê o paciente dando um passo, avançando. E é muito interessante ver que essa história de sentido, ela não necessariamente tem que ser algo homérico, né? O paciente não tem que agora querer subir o Monte Everest, ou precisar ser o primeiro da Fórmula 1. Ele pode só precisar superar o próprio sofrimento no dia a dia, abrir um exame com um pouco menos de medo. E essas histórias, essas narrativas mostram pra gente um pouco do exemplo da potência que isso é. Eu vou pedir para a Érica que, por enquanto, tá mais quietinha, se puder contar uma história também, um caso que você possa lembrar agora, que exemplifique um pouquinho da prática do que é logoterapia dentro dessa vivência pessoal mesmo. Então, eu quero complementar, o Júlio, inclusive, falou do vazio existencial, acho que é importante a gente trazer um pouquinho desse conceito, né, que é um objeto de estudo da logoterapia, a gente trabalhar o vazio existencial. Eu trabalho na saúde mental, onde a gente fala sobre isso o tempo inteiro, né? Eu trabalho com adictos e lá a gente percebe no perfil desses homens maduros, perdidos na sua essência, totalmente vazios, e a gente precisa estar resgatando isso. De que maneira surgiu esse vazio existencial, né? Então a gente começa a trabalhar a história de vida daquele sujeito, fazer ele olhar para si, encontrar os seus próprios sentidos e não o sentido do outro, ou o sentido que é colocado para ele, quando a gente fala na logoterapia do conformismo e o totalitarismo, que é onde ele faz o que os outros determinam que ele faça, ou ele faz aquilo que todo mundo faz. E na logoterapia, Frankl nos traz o conceito que ele prega que nós somos seres humanos autodetermináveis. Então eu trago na saúde mental esses homens para essa realidade, para o real. Você precisa escolher. Você não pode enfrentar. Então, a gente trabalha o vazio existencial, a gente trabalha a responsabilidade, trazendo ele para o real, fazendo ele entender que mesmo diante de situações desafiadoras, ele tem a liberdade de escolher e ser responsável sobre aquilo que ele escolheu. Trabalhamos também a autotranscendência. Quando o sujeito sai de si em direção ao outro, isso traz um significado para ele e isso também ajuda a preencher esse vazio. Então, são todos esses conceitos que eu trago aí no dia a dia, Victor, da saúde mental, que eu acho que é importante a gente identificar. A gente encontra muito essa questão do vazio existencial, não só nesse perfil dos adictos, mas também nos nossos jovens,
que tem, né, esse momento da vida que é algo característico, mas que com a ajuda da terapia, da logoterapia, é um grande canal aí para fazer ele, favorecer ele sair desse estágio que ele se encontra, né? Queria responder agora, me ocorreu um caso que você perguntou, né? Quais seriam os pacientes que você perceberia que seria o grande peixe, né? Para a gente. Me lembrou agora de um jovem com ideação suicida, que aí o vazio existencial vem aquela coisa de, né, não tem para quê. E quando a gente percebe na fala de uma pessoa que está pensando, a dor é tamanha que ela pensa em não continuar vivendo, a gente vai ajudando essa pessoa através da teoria, da prática, das reflexões, de todos os recursos que a gente tem, quais são as âncoras para você ficar vivo. Então, acho que a logoterapia ela traz isso muito forte. A gente vai buscando na história desse paciente quais são os seus valores inegociáveis. O que você vem negociando muito no seu dia a dia? Eu costumo dizer que quando entra um paciente na minha sala e diz o seguinte: Ana Paula, eu estou com saudade de mim. Eu já não me reconheço em mim. Eu já de cara observo, assim, com certeza você negociou, vou falar para quem está ali, você anda negociando o que é inegociável, valores inegociáveis na sua vida. E quando a gente vai negociando, é como se fosse um elástico que vai esticando, e ele perde a funcionalidade. O elástico ele tem que fazer assim e voltar. Quando a gente negocia muito o que é importante para a gente vai perdendo essa função. Então, quando a gente encontra jovens ou adultos falando sobre morrer, direto ao assunto, vou falar de eu não quero mais viver, dói tanto, estou tão exaurida que eu não quero mais viver, mas quando a gente observa assim, pelo que você viveria? E aí eu escutei de uma paciente há uns 3 meses atrás, que ela falou assim: eu olho para minha janela, eu tenho vontade de fazer alguma coisa contra mim, mas eu não posso. E a gente foi descobrindo que ela não pode porque ela sabe que a mãe dela não vai suportar aquela dor. E baseado nessa fala, a gente vai ajudando esse paciente a ver quais são as âncoras que a mantêm viva. E o que mantém vivo e quais são os sentidos, que não precisa ser um grande legado para subir o Everest, mas quais são os minutos que podem ser salvos quando ela lembra da mãe, quando ela lembra da história com a mãe. Então, o encontrar sentido é salvar minutos de uma vida. Então, eu não sei se respondo, mas eu acho que sensacional, isso, tá? Sensacional. Voltando só a essa Muito história bom. aqui. Poxa, sensacional, Ana Paula. Trouxe, Victor, e você agora também relembrou, né? De o sentido não precisa ser subir o Everest, né? E às vezes não precisa nem ser uma grande transformação na sua vida, né? Eu tive a graça de atender uma jovem para orientação vocacional, e depois que eu fiz a formação, a minha orientação vocacional é centrada no sentido, né? No sentido do trabalho, no sentido da vocação. E ela me chega com uma questão muito complicada de trabalhar na empresa da família e estar insatisfeita ali, de não se sentir bem trabalhando ali, por isso queria encontrar um pouco, através do trabalho da orientação vocacional, um outro caminho, né? E aí, na medida em que a gente foi avançando com algumas testagens, com algumas dinâmicas, algumas reflexões, o caminho que era apontado era onde ela já estava. Obviamente, existia uma necessidade de uma troca de função, porque onde ela estava, que era um serviço burocrático, que ela trabalhava sozinha, diante de um computador, coisa que não era muito o perfil dela, era uma pessoa de um perfil mais sociável, de poder administrar conflitos, de conversar. Então, depois do processo, foi a primeira pessoa que eu vi sair de uma orientação vocacional sem mudar a sua tarefa. Ela continuou trabalhando, pelo menos saiu dali dizendo: não, eu não preciso sair, porque a ideia era: vou sair da empresa familiar, eu vou fundar o meu trabalho, eu vou descobrir onde eu tenho que, vou construir não sei o que lá, eu vou criar uma empresa. E no final das contas, ela continua onde estava. Poder da escolha, né? Exatamente. Abriu-se uma possibilidade de uma conversa com a família, com os pais, com os tios, e dela mostrar quem ela era, quais eram as potencialidades dela, que de repente estavam sendo até mal aproveitadas dentro do trabalho, né? E assim, um redirecionamento, mas naquele mesmo lugar, naquele mesmo núcleo, tanto familiar quanto profissional. E é isso, às vezes o sentido você já está com ele do lado, você só precisa abrir o seu olhar para ele, né? Agora, tem uma coisa importante, que eu quero que o pessoal que esteja escutando não pense que a logoterapia é só para quem está em sofrimento profundo. Sim. A logoterapia é para a pessoa que quer buscar terapia, que quer se encontrar, quer se fortalecer.
que estão com dúvidas sobre decisões, e aí eu costumo dizer que o que eu vou percebendo nessas pessoas que chegam no consultório, que estão com dúvidas e que estão perturbadas nesse sentido, mas não é uma dor emocional, psíquica da alma. E que aí o que a gente vai conversando é como que nós humanos somos incongruentes. Então, aí a gente fala sobre as escolhas. A gente costuma escolher vir para a direita, mas a gente vai para a esquerda. A gente diz e desdiz, né? A gente fala e desfala. Então, isso vai trazendo uma desestruturação, uma insegurança, uma incerteza nas pessoas. E quando a gente vai trabalhando o poder da escolha, às vezes de uma formação, de um casamento, enfim, de uma decisão simples, de um autoconhecimento, a gente vai trabalhando sobre isso. Como que o não manter a sua palavra para você vai te deixando inseguro, e o quanto que a decisão que a logoterapia traz quando eu decido alguma coisa, eu preciso fazer uma cisão, né? Decisão é isso, é fazer uma cisão. Quando eu faço uma cisão de que o que eu estou escolhendo, eu vou seguir em frente, e aí não sofro mais, e estou deixando para trás o que estava me deixando com dúvida. E aí, porque eu percebo muitas pessoas chegando no consultório, assim, né? Eu decido, mas não vou, eu vou e fico, eu vou para cá e vou para lá. E isso vai causando uma desestrutura emocional muito grande. Então, às vezes, o trabalho está baseado nisso, de como é que a gente faz cisões nas decisões e seguir em frente, para ser mais congruente com as nossas escolhas e desejos. Que aí fica mais fácil de chegar onde a gente quer chegar. É muito interessante que o ser humano é imensamente ambivalente, né? Sim. Então, nessa ambivalência, esse trabalho que vocês fazem ajuda muito na tomada de decisão que é da pessoa, né? Não é uma... Não e é ela que toma a decisão. Exatamente, não é um conselho, uma dica, é algo que trabalha para a pessoa dentro. E aí, quer dizer, então tem esse aspecto. Ana Paula, gostei muito do que você falou, vocês realmente estão brilhando, sensacional, de verdade. E muito prático para o nosso dia a dia, né? Que para a gente é muito interessante. Você falou da questão da promoção da saúde, do autoconhecimento. Eu queria voltar um pouco mais em relação do que vocês veem, que eu escuto isso, muitos colegas, e a gente vê isso na prática. Às vezes a pessoa não tem, principalmente pessoas mais jovens, não tem um critério de transtorno exatamente de ansiedade, transtorno depressivo maior, mas se sente vazio, se sente com uma percepção de estar... A Érica falou, a gente tinha comentado do vazio existencial, mas não precisa ser um vazio existencial, mas uma percepção de vazio interior. Automático. Né? É subjetivo, né? Ela não encontra, na realidade, não consegue encontrar um sentido em várias coisas, não encontra um propósito, não sabe muito bem. Em última análise, se sente perdida e muitas vezes, que a Ana Paula também falou que eu gostei muito, ela tem a percepção de perder a identidade, ou seja, eu nem sei mais, assim, eu estou caminhando como se estivesse na jornada da vida, mas sem um rumo muito certo. Nesse contexto, qual é a abordagem bem prática de vocês nessa coisa que eu vejo como sendo muito comum no dia a dia? Então, Frankl não desenvolveu uma teoria do desenvolvimento, nem voltado especificamente para a educação, mas ele fala de uma postura pedagógica, né? Então, a gente hoje tem uma experiência de uma escola em Ribeirão Preto, da professora Marina Lemos, que é a escola, né, Viktor Frankl. E aí, o que acontece? Lá, elas vão trabalhando com as crianças, desde pequeno, a questão da responsabilidade, a questão da importância do sentido, do porquê, do para quê, por que determinada matéria é importante, entendeu? Contextualizando aquilo desde os primórdios. Então, assim, Frankl sempre estimulou essa questão de uma visão pedagógica do sentido. Né? E aí a gente pode estar pensando assim, revendo o que ele também falou da questão do espírito de época, né? Se existia lá no pós-Primeira Guerra, onde ele vivia, jovens em depressão, porque você estava falando de uma Viena que sai de um pós-guerra, sem emprego, né? A gente pode estar falando de pessoas que não estão com grandes questões, mas que vivem um pós-pandemia, vivem essa geração... quando você fala dessa questão do subir o Monte Everest, a gente está vivendo um espírito de época que todo mundo tem que fazer coisas fantásticas, todo mundo tem que abrir o seu podcast, todo mundo tem que ter a sua grande página na internet. Então, assim, as pessoas vão absorvendo essas questões culturais, essa pressão, e como cada um reage, aí entra o individual. E não assim, é quase certo que isso não vai dar um bom resultado.
Então, por isso a gente está vendo jovens com uma estrutura, tendo esses momentos de não sei o que eu faço da minha vida. Entendeu? Então, tipo assim, é um momento importante de utilizar a terapia como uma espécie de organização. Né? Organizar essa caixa de ferramentas que o ser humano tem. E o olhar daí, diante da vida, né? a gente, como logoterapeuta, vai estar falando assim, e aí? Assim, ok, esse momento está complicado, você não está conseguindo achar sentido, mas o que você gosta, o que tem a ver com... Sabe, aí entra essa investigação passada, Identificar os valores. Identificar os valores, identificar as aptidões, porque assim, quanto que o ser humano realiza através dos valores de criação, dos valores de vivência. Então, assim, a arte... A gente fez uma semana, foi até a minha semana que a gente tem o nosso Instagram, depois a gente vai dar informações sobre isso, e eu falei para elas, vamos falar da importância da arte na questão da realização de valores, entendeu? Então, se você vê a música, né? Então, assim, o que a gente tem de tanta ferramenta para o ser humano encontrar o seu valor e que não tem nada a ver, talvez, com o que o mundo está te colocando, né? Com essa pressão que está sendo imposta, né? Então, assim, Frankl falou de uma pedagogia, né? Da importância de talvez a gente trabalhar com os nossos pequenos, mas os nossos grandinhos também podem, através de um trabalho, ter esse autoconhecimento, investir nisso, né? E a gente fica muito feliz quando a gente pega um paciente jovem e a gente vê, sabe, daqui a um tempo ele vai ter alta, por quê? Porque ele foi para a faculdade, ele está achando o espaço dele, ele está achando o caminho dele, ele está cheio de vontade de realização. Complementar o que você está dizendo, quando a gente encontra jovens, e nós também, enfim, esse olhar do que ele gosta, do que é importante para ele, quais são as caixinhas particulares que ele tem de ferramentas, eu acho que isso tem a ver com o que a logoterapia traz, que é a nossa unicidade. Vocês podem fazer um podcast aqui e ser muito legal. E pode chegar uma outra pessoa aqui e fazer um melhor ainda. Ou não tão legal. Vocês podem convidar outras pessoas para fazer um trabalho aqui. Vocês vão falar, nossa, foi incrível. Mas como a Mônica faz, como a Érica faz, como a Marisa, Rita e Ana Paula, como você, ninguém faz. Então, esse olhar da unicidade, do que é único. Eu queria muito que todo mundo que estivesse escutando esse podcast pensasse sobre isso. Porque o mundo, ele vai botando a gente como uma boiada, né? Todo mundo igual, todo mundo tem que ter isso, todo mundo tem que ter Instagram, todo mundo tem que... Enfim. Mas quando a gente vai ajudando as pessoas e vai se ajudando a pensar, eu sou única. Você pode encontrar uma Ana Paula, outra pessoa que fale qualquer coisa que eu estou falando aqui. Então, nós somos substituíveis no que a gente faz, mas não na nossa essência do que a gente faz. Como a gente faz, né? Então, ajudar os jovens que estão confusos para nesse mundo e para quem está adoecido mesmo emocionalmente, entender que o quanto a gente é exclusivo. Gente, isso é tão libertador. Eu queria muito que quem estivesse ouvindo, que estivesse ou com dúvida, ou com depressão, ansiedade, que pensasse sobre isso. Como a gente é único, exclusivo, e essa nossa unicidade, né? Tem a história das nossas digitais, que são únicas. Eu agora renovei minha carteira de motorista e eu estava brincando com a moça. Falei, a gente tem certeza que não tem ninguém igual a minha? Aí ela brincou, né? Imagina e tal. Mas isso foi uma brincadeira, mas é essa certeza de que a gente é único. E como você faz, Vitor? Ninguém jamais vai fazer como você faz. O tempero que você coloca. E quando a gente ajuda o paciente a descobrir isso, ele respira melhor. Ele fala, caramba, então eu posso ser eu. Vai ser difícil me encontrar, vai ser difícil entender quais são as minhas ferramentas, como eu lido com as pessoas que querem que eu seja como elas querem que eu seja, mas como eu vou descobrindo, vou me fortalecendo nisso, é libertador. E é mais difícil ainda não fazer, né? É mais difícil não fazer, porque o sofrimento é pior. É algo que potencializa. Mas aí essa unicidade também, né, Ana, leva a uma singularidade da própria missão da existência. Né? Assim, cada um de nós tem missões pequenas e uma grande missão de vida. E essa missão de vida, ela está extremamente relacionada à nossa unicidade. Só eu vou conseguir dar conta da minha missão. Isso. Só você vai dar conta da sua missão. Por conta dessa nossa unicidade e singularidade. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, assim como a gente pensa, né, nessa coisa que pode começar com os pequenos e se desenvolve, e assim, o quanto que a logoterapia é importante também como instrumento diante da terceira idade.
Eu tenho tido experiências fantásticas com pessoas da terceira idade que procuram terapia. E, assim, o acolhimento, isso faz toda a diferença, porque é uma pessoa que já está num período do qual os filhos, os netos, as pessoas estão ocupadas e o que elas vão fazer, qual o sentido que a vida delas pode ter. E é muito legal você estar tendo dando essa oportunidade e essa pessoa está se permitindo também, de você poder ajudá-lo para encontrar sentido, porque até o último minuto de vida você pode realizar sentido, você está realizando sentido. Então, assim, você olhar, saber que o seu legado vai ficar. E a gente fez um evento pelas lentes, a gente avaliou, interagiu com um grupo, assistimos o filme juntos, é aquele filme Questão de Tempo, não sei se vocês já assistiram, vale a pena, e pelo olhar da logoterapia. E essa questão, assim, da idade, da realização, e aí quando chega a hora realmente que a vida vai terminar, quem teve o que recordar como positivo vai aceitar a morte de uma forma natural, como parte da vida, como parte da existência, como mais uma realização. Então, assim, eu gosto sempre de falar dessa questão, porque assim, a gente vive uma sociedade que não gosta de falar de morte, que esse é um assunto proibido, mas é o que todo mundo vai enfrentar. É a única coisa em comum que a gente vai enfrentar juntos aqui. Eu me lembrei agora de um caso de um paciente de 78 anos que eu atendi, que ele era um médico cardiologista e ele estava com câncer terminal e ele disse que queria morrer em casa. Então ele tinha condições de fazer isso, ele montou toda uma estrutura médica na casa dele, com um home care, enfim, tudo para cuidar dele. E aí ele conseguiu o meu contato, alguém que me conhecia, e falou, eu quero fazer terapia. E aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, você quer fazer isso agora? Aí ele falou, agora que eu quero. Porque eu preciso partir resolvendo coisas. Então, a questão da terceira idade, mesmo na doença, mesmo já com a data, ele podia, no dia seguinte, ele podia ir em um mês, mas ele queria fazer algumas reconciliações com ele mesmo e com pessoas da família. E, resumindo a história, ele conseguiu pedir perdão ao filho, porque o filho casou com uma pessoa de uma classe social abaixo da deles, então ele não aceitava o casamento, e a gente fez depois uma sessão até com o filho e com a nora, onde ele pedia perdão, e foi uma grande comoção, todo mundo muito emocionado. E lembro que quando acabou, ele falou assim, Ana Paula, agora eu já estou... Se deu alta. Eu tô com uma missão, assim, já realizada. Eu precisava, e 2-3 dias depois eu recebi a ligação de que ele tinha falecido. Então, mesmo na terceira idade, com saúde, na terceira idade, sem saúde, você pode encontrar sentido. Enquanto você respira, é o que você estava falando, né? Enquanto você respirar, você pode encontrar sentido. E eu acho que os profissionais da logoterapia podem ajudar muito com as ferramentais, com as técnicas, e com o coração, porque todo profissional da logoterapia, que é um bom profissional de logoterapia, faz esse encontro, né? Esse entre paciente. Claro que isso não pode ser só um ouvido acolhedor, porque tem que ter técnica, a gente tem um fundamento filosófico, científico, então a gente não pode achar que a logoterapia é só o colo, é só o ouvido, mas isso é um diferencial. Quando a gente recebe as pessoas no consultório, quando a gente vai até a casa e as pessoas se sentem escutadas, olhadas na unicidade, na singularidade delas, né? Então, gostei desse exemplo da terceira idade. Você trouxe, Ana, essa história. O tom libertador me fez lembrar muito justamente desses atendimentos que a gente faz, tanto a jovens como idosos, que a gente consegue chegar nesse time libertador e isso é maravilhoso. Eu dou supervisão para uma jovem psicóloga que ela estava com muito receio, né, de atender, jovem, idoso. Eu falei, cara, é muito bom, atende que você vai conseguir ver isso acontecer. E, de fato, ela está vendo. Então, esse time libertador, onde a gente proporciona a esse outro sujeito que está ali na nossa frente, único e irrepetível, saborear mais a sua vida. Ou seja, fazer ele viver a sua própria vida, porque ele não está até então, né? Ele está ali preocupado com aquilo que o mundo está colocando, preocupado com aqueles padrões sociais, daquela mudança de fase, e consegue se distanciar da sua própria vida. E a gente traz isso de volta, esse time aí. Então, isso é libertador, como a Ana falou.
é libertador e é assim, é realizador, né? No sentido de realizar o sentido Realizar do nosso sentido. trabalho, né? Da nossa missão. E aí, amarrando um pouco essas histórias, eu tenho uma senhora que eu atendo também já com mais de 70, e que ela tem várias questões que precisariam ser trabalhadas. Não, ela não chegou com essa postura, tipo, preciso resolver tudo. Ela veio com outras questões de ansiedade e tudo mais, doenças dela mesma. Mas ela tem um marido com Alzheimer. E o grande trabalho da vida dela é cuidar desse marido, porque é só ela que tem do lado dele. Então, é interessante como é que muitas vezes, eu não sei se os colegas experimentam isso, como eu me vejo assim impactada pela atitude das pessoas a partir do momento que a gente vai abrindo essas caixinhas da logoterapia. Dá vontade de pagar o paciente Não para é? atender ele. Exatamente. Exatamente. Porque É o quanto a força desafiadora do espírito dele está pulsando. E em algum momento, numas sessões, ela virou e falou assim: a minha missão hoje é só cuidar dele. E nisso, ela meio que se descuida um pouco, sabe? Das questões próprias da saúde dela. Mas, assim, foi tão linda essa sessão quando ela disse: a minha missão é cuidar dele. E, obviamente, a gente conhece, vocês médicos sabem como é que é o histórico de um paciente com Alzheimer avançado já, né? Então, não é fácil a rotina dela. Mas ela encara isso como uma missão. Entendeu. É a missão Sim. dela ali, né? Não só como esposa, mas é a missão como pessoa, de se dedicar a fazer essa outra pessoa passar ainda bem, né? Os dias que ainda tem. E isso a deixa tranquila e sossegada. E aí, quando eu fechei o atendimento online, eu desliguei, eu quase que eu falei assim, acho que pronto, acho que ela que fez terapia comigo, porque me trouxe a coisa assim tão clara, né? E é isso que você falou, quando você percebe que o paciente se liberta nesses sentidos, né? De algumas amarras, de alguns olhares, e consegue encarar a vida muito bem, e levar, seja lá qual for o seu sofrimento, a sua dor, a sua dificuldade, como o povo diz, de boa, a gente assim, é isso aí, que bom que encontrou esse caminho. E acho que só um complemento assim, que essas histórias vão me emocionando, Não né? Vão me emocionando. E essa coisa dessa brincadeira de dar vontade de pagar o paciente, tipo, deixa eu te atender, ainda te pago para te atender, porque a história é tão rica. Mas eu não sei como vocês, e vocês médicos também, mas muitas vezes eu me curo atendendo. Total. Muitas vezes o dia tá puxado, tá difícil, e aí eu até converso com meu marido, falo, hoje o dia vai na fé, né? E quando acaba o dia, ele diz, como é que você tá? Eu digo, eu tô ótima. E geralmente naqueles atendimentos difíceis. Mais difíceis, Vitor, Naquele que sabe? tem a catarse, que a gente também tem a energia que vem da Mas cura isso do tem a outro. ver, eu acredito, com o olhar do profissional que tá ali inteiro. Que senão entra na coisa muito mecânica, automática, aí eu fico pensando nas minhas questões, aí se mistura as estações. Exato. Mas quando eu conheço as minhas amigas profissionais e sei que elas comungam da mesma forma como eu acredito, a gente tá inteiro ali. E quando a gente tá inteiro ali, a gente acaba se curando junto e aprendendo. Então, a logoterapia, é importante o pessoal saber que a logoterapia, para os logoterapeutas, também como pacientes das nossas histórias, mas também como profissionais, a gente vai se curando no atendimento. Como que cada história, cada universo que se abre pra gente é um aprendizado. E por isso que a gente respeita tanto cada história, né, que se depara pra gente. O meu marido já trouxe essa fala também, Ana. Falando assim pra mim, às vezes eu te vejo cansada, mas quando você sai pra atender com aquele brilho nos olhos, eu te admiro em relação a isso. Poxa, que bom. Muito interessante, anti-burnout, né? Na verdade, é o oposto do burnout. Né? Então, a gente faz um efeito protetor do burnout. É interessante porque a gente... eu já olhei ali o horário, a gente está passando, porque eu tô aqui, é um flow, né? É um flow, né? É um flow aqui, a gente está realmente, a história de vocês é incrível, mas isso tem me ajudado num aspecto, e agora um pouquinho mais rápido, quando a pessoa fala aquela frase, né? Por que comigo? Né? Essa frase é uma pergunta existencial, né? Existem algumas orientações, a Cristina Puchalski, ela dá uma orientação, que na verdade tem que ter uma atitude compassiva, de uma forma prática, sob a visão da logoterapia, a visão de vocês também, quando o paciente fala, por que comigo? Por que com a minha família? Devolver para ele, né? Por que não com você? Por que não? Por que o paciente falou isso, na verdade, comigo. Assim, um paciente, um jovem, com 39 anos, agora uma história rápida, com câncer de esôfago.
E ele falou que a virada de chave dele foi exatamente, mas sem nenhum viés da logoterapia. Sim, Foi, sim. não sei, surgiu dele, né? Foi um insight pessoal dele e é realmente interessante, né? É uma possibilidade quer dizer, para que a pessoa construa sentido, né? Que a gente não vai fornecer sentido. Não. Ela vai se organizar, muitas vezes não é naquele momento, mas ela começa a se organizar, alguém que pelo menos dê conta, que não fique dando conselho, não fique dizendo, não faz assim, não chora, seja forte, você vai superar. Chore, é legítimo a Sim, sua dor. exatamente, é a sua né? dor, você tem que dar vazão à sua dor. É um grito de dor que a pessoa está Mas presa, quando ela você não pergunta consegue assim, ó, fazer isso. Por que não com você? A pessoa leva um susto. Uhum. Ué, claro que você vai fazer isso, não de uma maneira dura, né? Mas de uma Sim, maneira acolhedora. sim, Mas sim. por que não com você? Eu pergunto isso pra mim todas as vezes. Uhum. Quero que todo mundo pergunte também em casa, né? Grande Quando pergunta. acontecer alguma coisa muito difícil e surgir essa pergunta por que não comigo? Uhum. O que a gente tem de tão especial? Embora somos pessoas especiais na nossa essência, mas por quê? Ela pode, eu não posso? Você pode, comigo não? E aí quando a gente olha dessa forma, vai desvendando. Sim. Então, ok. Então, eu tenho recursos para lidar com isso. Vamos embrulhar o presente lá, que é o problema, a dor ou a doença. E como é que eu vou lidando com isso? Porque Afinal, o sofrimento é universal, né? Sim. Mas o sofrimento Né? com sentido é suportável. Suportável. Quando você consegue dar um significado para ele, e aí entra não o porquê, o para quê, aí Isso. a perspectiva é outra. E Olha, a infelizmente vamos ter que Ah. consentir desse sofrimento de ter que acabar esse episódio por Eu ia agora. falar uma coisa muito importante. Pode E eu vou falar, passar a deixa- mensagem final para cada um autorizo, passar. Eu autorizo, deixa ela Não, falar. Não, A mensagem deixa ela final falar. para vocês passarem. Não, deixa pra- primeiro a Ana Paula fechar, deixa ela falar. Não, Nós estamos é rápido, falando- é rápido, A gente é hoje bem está vendo rápido. uma exceção, não tem jeito. Claro, É bem rápido. Porque essa Mesmo que a gente turma realmente é fuja, muito especial. A gente Não, fuja para uma. pode Mesmo achar que a ela gente fuja para um quarto fechado, se proteger da dor, da culpa, da morte, a gente não vai fugir. Uhum. Mesmo no quartinho protegido, num lugar, numa ilha, onde ninguém vai me achar, é inerente ao ser humano. Então, não é porque com você, é porque somos todos humanos. Isso é inerente do ser humano. Sim. Mesmo que a gente fuja, a gente vai viver as nossas dores. Né? Melhor viver com sentido, ela. Sim. Uhum. Obrigada. Por favor. Bom, então agora a mensagem gente, final vai de cada pedir, a uma. gente vai pedir para cada uma de vocês dar a mensagem final, e aí vocês fiquem à vontade, imaginando que quem está escutando é alguém que esteja precisando por algum motivo e que possa fazer sentido para a pessoa, um outro tipo de sentido, um sentido que ela vai encontrar, mas possível para que gere reflexão ou uma busca, e aí no final vocês vão falar naturalmente, direcionar para o que vocês fazem, o trabalho de vocês, e passar os contatos, que depois a gente passa os contatos, né? Uhum. Mas agora o mais importante seria uma mensagem final que possa passar para essas pessoas que estão nos ouvindo ou Tá. assistindo. Bom, então, eu vou usar uma analogia de Frankl, que ele fala do olho humano, né? O olho humano não se vê. O olho humano foi feito para ver o mundo. Então, uma das recomendações que muitas vezes eu faço aos meus pacientes, quando eles chegam depois de algumas sessões, é olhar para você o suficiente para você entender quem você é e o que você tem para oferecer ao mundo. E depois você fazer isso apaixonadamente, quer dizer, conseguir se ofertar ao mundo. Porque essa é uma das formas de encontrar sentido. Então, esse é o primeiro ponto que eu sempre... E dou mesmo esse exemplo do Frankl, do olho. Né? O olho, ele não se percebe, ele só consegue ver lá fora. Mas você também não vai ficar olhando lá para os outros, se entregando para os outros, se entregando para o mundo, sem saber quem você é e o que você pode oferecer. Então, parto deste ponto. Depois, eventualmente, vem essas perguntas, essa que a gente acabou de discutir, né? Por que não você? Por que não agora? Você deve fazer isso, isso faz parte de uma missão de vida, de uma missão de existência. Isso dá sentido não só à sua vida, como dá sentido à vida de outras pessoas. Então, de uma maneira bem prática e bem simples, os meus direcionamentos costumam ser esses e eu compartilho isso com os ouvintes. Então, também vou colocar aqui Viktor Frankl, que fala o seguinte: um homem é movido por um sentido na vida. E se o sofrimento ele faz parte da vida, também existe um sentido para o sofrimento. A gente explorou bastante isso aqui hoje. Essa câmera aqui, né? Então, eu vou falar para você que está nos vendo aqui hoje. Não desista. Se você está passando por um momento difícil, uma situação que você acha que você está sem direcionamento, saiba que dentro de você, você é capaz de realizar sentido, mesmo diante de uma situação desafiadora.
Exatamente, porque somos dotados da dimensão espiritual, portadora, né, desse espírito desafiador desses momentos, né? E uma coisa que me veio na cabeça é assim, é o quanto que a importância da autenticidade, né? A gente está vivendo uma vida autêntica, buscando ser quem realmente a gente é. Então, assim, quando a gente busca isso, a gente realmente vai encontrar sentido. Mas quando a gente está buscando ser aquilo que todo mundo diz, ou ser aquilo que está na moda, a probabilidade é se perder. Então, autenticidade. Acho que o Frankl fala disso. O que eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo é que não sei o que você está passando, qual é a sua dor, qual é a sua dúvida, a sua angústia, o seu sofrimento, mas ela não é à toa. Então, o que a vida vai apresentando para a gente é porque a gente precisa evoluir. Então, a gente precisa olhar de frente para esses machucados que a vida vai nos apresentando, né? Machucado físico ou emocional ou espiritual, mas que a gente precisa olhar de frente. E se está acontecendo na sua vida, é para você evoluir. E aí eu vou usar agora uma frase para fechar, não de Viktor Frankl, mas de um logo vivente, que é o Mandela, que diz o seguinte: eu sempre ganho. Eu nunca perco, desculpa, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, um convite para vocês que estão nos ouvindo e para todos nós é que a gente encare a vida como um grande aprendizado. A gente nunca perde. Ou a gente vai ganhar, ou a gente vai aprender. E é isso. Muito bom. Bom, antes de passar para o Vitor, então, para finalizar, queria agradecer a vocês. Saio daqui com muito mais sentido e com o coração profundamente aquecido. Foi incrível para mim, foi um imenso aprendizado. Então, eu estou com um imenso gostinho de quero muito mais. Nós também. Mas, enfim, mas a gente tem que finalizar. Então, deixo aqui a minha imensa gratidão e um abraço fraternal para quem está ou nos assistindo ou nos ouvindo. Vitor? Desculpe. Se emocionou. Me emocionei. É impressionante como um minutinho. Claro. Deve uma aguinha. Como uma pergunta tão simples, não, porque pode abrir tantas outras perguntas, mesmo elas cheias de respostas dentro. Então, É verdade. Gostei disso. tem que Quer que eu finalize? Porque realmente é muito bonito ver o trabalho de vocês e quanto sentido vocês dão para essa existência e para essa profissionalidade que vocês encontraram. E aí, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre essas questões que são muito óbvias para a humanidade, é engraçado porque parece que é uma novidade, né? Mas é o que vocês falaram, vocês só encontraram o lugar. Vocês já vivenciavam Já estava ali. antes. E parece que, nossa, abre um mundo inteiro na nossa frente, que era, na verdade, a nossa certeza última. Só tem um aval de uma escola, de uma técnica, de algo específico que nos baseia também, que é muito útil para a gente conseguir profissionalmente ir além, e para quem pessoalmente quer auxílio dessas ferramentas para enfrentar isso. Mas é importante a gente fazer fazer o que a gente é, né? Fazer de nós o que nós mesmos somos, porque aí a gente consegue deixar de querer encontrar sentido no que os outros nos dizem e fazer o sentido dentro daquilo que a gente tem por dentro de nós. E aí a gente consegue viver a vida com o sofrimento, com a felicidade, com as vitórias, com as derrotas, mas sempre com os aprendizados. E aí a gente consegue, então, viver um sentido da vida dentro dessa terapia que é a própria vida de evolução. E muito obrigado por todas. Nós que agradecemos. Júlio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por quem está nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando. Convido vocês para continuar acompanhando nossa temporada aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, Pode Ser Saúde. Estamos também no Instagram. Como é que a gente pode acessar vocês? Logoterapia na Barra. Logoterapia na Barra. Acessem lá também para vocês aprofundarem um pouco mais, conhecerem um pouco mais da história dessas psicólogas, mulheres incríveis. E lá eles encontram os nossos Instagrams particulares. E aí a gente consegue, então, colocando mais perguntas para as respostas serem construídas durante a caminhada, né? Muito obrigado por mais esse podcast. Pode Ser Saúde, transformando a vida para a gente conseguir ter um pouquinho mais de sentido dessa nossa existência. Legal.